Ei, gente, hoje o PT faz 43 anos e eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha história. A minha história com o PT começa, acho, desde o meu nascimento. Meu pai foi deputado estadual em 1986. Então, quando eu nasci em 1990, e quando eu completei 1 ano de aniversário, a gente fez uma grande festa misturando o meu primeiro ano de vida com uma comemoração por essas vitórias. Então, desde muito cedo eu participei de diversas plenárias do PT, sempre estive presente enquanto filha de uma pessoa, de uma personalidade que inclusive é o 5º filiado do Partido dos Trabalhadores. Então, meu pai sempre contava essa história, então eu vivi e cresci entre essas plenárias e isso fez parte da minha vida e da minha infância. Pelo fato de ser filha de um dirigente, eu sempre estava envolvida com o PT. Eu me filiei a primeira vez aos 16 anos, mas o PT tem uma filiação de ficha. Naquela época, acho que nem tinha filiação online ainda, mas eu me filiei de verdade aos 18, depois que eu voltei do intercâmbio e quando eu tinha uma consciência maior da importância da votação, para votar, inclusive, no meu pai pela primeira vez. E nesse momento eu tive que fazer uma escolha. As pessoas às vezes me perguntam se eu não fosse filha do João Cosi, se eu não fosse filha de um dirigente do Partido dos Trabalhadores, se eu teria entrado no PT. Mas eu acredito que sim. O que o PT defende sempre foi o que eu defendi em diversos espaços. Então, se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria o PT com certeza. O PT é dividido em tendências partidárias, então eu demorei um tempo até entender como é que isso funcionava. Eu faço parte da Alternativa Socialista, meu pai também faz parte da Alternativa Socialista, e isso já é uma dissidência de um outro grupo interno dentro do PT. Quando eu era jovem, muitas vezes, eu era uma das poucas mulheres jovens que estava envolvida com a política, que gostava, que tinha um pouco de curiosidade, então eu acabei ocupando diversos espaços dentro do PT, por ser mulher e jovem. Então eu participei de diretórios municipais e estaduais, eu cheguei a ser vice-presidente do partido aqui na cidade de Vitória e eu acredito a minha entrada na política, eu acho que isso é uma coisa muito importante. O PT ele garante as cotas e a paridade entre mulheres e homens há muitos anos. Acho que tem mais de 10 anos essa iniciativa. Isso obrigou com que o partido, mais de 10 não, mais de 20 anos, isso obrigou com que o partido colocasse mulheres nesses espaços. Então, de uma forma, essas cotas e a necessidade dessa paridade de gênero fez com que eu tivesse que ocupar esse espaço, que talvez em outro momento estaria ocupado por outros homens, outros companheiros de partido, mas fez com que eu tivesse, no momento certo, preparada para disputar uma eleição e para entender como é que funcionava o partido de dentro. Muitas vezes, alguns colegas que eu conheci nesse processo de ser candidato pela primeira vez, tinham muitas dúvidas de como os partidos funcionavam. E eu já tinha uma experiência muito grande, porque eu fiz parte do diretório, eu sabia como as coisas eram decididas, desde quem vai ser candidato ou não, até a divisão de recursos. Então isso fez muita diferença. O PT é um partido vanguardista, ele garante participação de mulheres, de negros, de jovens nesses espaços, e isso com certeza faz com que o nosso partido seja diferente até nas eleições. É o partido que mais elegeu mulheres, negras e jovens na última eleição e sempre esteve à frente no que diz respeito à paridade e à igualdade que a gente busca. Eu neguei durante muito tempo ser candidata. Eu sempre gostei dos bastidores da política, eu era pra frente, né? Meu pai conta uma história muito boa que um dia, numa plenária do PT, eu subi pra cantar Borboletinha Tá na Cozinha. Eu sinto muito que não tenha vídeo disso, inclusive, mas acho que deve ter sido engraçado pra quem tava participando. Mas eu negava que eu seria candidata. Ser filha de uma pessoa que é do executivo foi muito duro, né? Durante a minha adolescência, eu vi determinadas coisas. Então eu negava a política em um determinado momento. Acho que foi a eleição de 2018 que me fez ter certeza que eu não queria mais estar nos bastidores da política, que eu queria me colocar à prova. Mas eu nunca ocupei esses espaços pensando em ser candidata. Foi por uma necessidade do partido, uma oportunidade também. Então criar essas oportunidades fez muita diferença. E isso destaca o Partido dos Trabalhadores, porque é um partido que cria essas oportunidades para que mulheres, jovens e negros ocupem esses espaços da política e saibam como a política funciona desde muito cedo e por dentro também. Tem colegas que disputaram candidaturas e faziam parte de outros projetos
E quando eles entravam nos partidos, eles não sabiam como é que funcionava ocupar esses espaços, como é que o diretório funcionava, como é que era, desde quem vai ser ou não candidato ou a divisão de recursos. Então isso com certeza me deu sabedoria e me deu oportunidade de fazer uma candidatura competitiva e conversar com meus companheiros de partido para garantir que a gente pudesse ser candidato. Eu vivi o momento mais feliz e também acho que o momento mais triste do PT. Eu não sou da fundação do PT, o PT tem 43 anos, eu vou fazer 33 esse ano, mas eu vi o presidente Lula sendo eleito em 2002, isso marcou muito a minha vida. Mesmo sendo muito jovem, mas essa mudança e essa esperança que as pessoas tinham no Partido dos Trabalhadores. E eu também me vi o golpe, né, o impeachment da presidenta Dilma, e aquilo doeu muito, doeu na alma de quem era do Partido dos Trabalhadores. Hoje eu tô aqui orgulhosamente vestindo essa camisa, mas teve gente que tinha medo de sair de vermelho na rua, e viver esse momento foi muito duro. Teve gente que não resistiu e saiu do Partido dos Trabalhadores e agora até voltou, e tudo bem com isso, mas a gente que ficou lá dentro, que resistiu, sofreu bastante com essa criminalização. De gente na rua chamando a gente de ladrão, segurando a bolsa e fazendo atos absurdos e desrespeitosos. Eu sempre acreditei no Partido dos Trabalhadores como esse instrumento de luta. O nosso estatuto fala sobre o combate à pobreza, sobre o combate às desigualdades. É nisso que eu acredito, é para isso que eu vivo a minha vida. Então, foi muito difícil estar no Partido dos Trabalhadores, mas eu tenho muita honra e muito orgulho porque eu acredito no PT. Em 2018, acho que eu senti uma responsabilidade muito grande. A gente viu o Brasil escolhendo o pior projeto político que a gente sabia que ia dar errado. A gente está em 2023 e, graças a Deus, as pessoas, e o nosso trabalho também, as pessoas chegaram à conclusão que esse foi uma escolha errada em 2018. Então eu queria sair desse bastidor, sair do sofá e me colocar à disposição para ser efetivamente uma ferramenta de transformação. Foi naquele momento, em 2018, que eu decidi que eu queria sair dos bastidores. Mesmo com medo, mesmo sabendo que as pessoas criticavam o Partido dos Trabalhadores, mesmo sabendo dos desafios. Eu achava que eu tinha uma responsabilidade de recuperar a fé no PT, junto com uma leva de mulheres, jovens, negras, pessoas LGBTQIA+, que queriam mostrar para as pessoas que o nosso projeto político para o Brasil era a melhor opção. Então eu estava muito empolgada e fiquei nesses 2 anos fazendo um trabalho de base, conversando com as pessoas, trabalhando para que em 2020 elas acreditassem em mim, acreditassem nesse projeto político. Eu tinha 2 tipos de pessoas, aquelas que torciam muito para que eu finalmente me candidatasse e aquelas que não acreditavam que eu tinha capacidade para ocupar esse espaço, que eu era só filha do João e que eu não tinha como disputar uma candidatura. Eu me apeguei em quem acreditava em mim e quem queria construir esse caminho junto comigo. Foi difícil, foi tortuoso, até dentro do partido também alguns questionamentos por conta de idade, de experiência. Eu sou advogada de formação, me formei em Direito na UFES e o Direito definitivamente me ajudou bastante a disputar essa candidatura, a escolher as pautas que eu ia defender. Então, foi muito surpreendente, desafiador, mas foi uma trajetória, foi um caminho muito feliz. O final da história é feliz com a eleição, mas a trajetória foi muito boa, de me descobrir enquanto uma liderança. Todos nós somos lideranças, independente do espaço onde a gente está. Eu era meio influenciadora digital, daquele pequeno círculo de pessoas que estavam junto comigo. Quando eu comecei a ser candidata, eu tinha 4 mil seguidores. Hoje a gente está em 23 e um pouquinho, 23 e 800, quase 24 mil. Então, assim, 20 mil pessoas a mais acompanhando o que a gente está fazendo. Então, daquele micro-universo, eu consegui chegar em mais pessoas. E esse é o trabalho de descriminalizar o Partido dos Trabalhadores, de mostrar que a gente tem um projeto político para o país e que aos poucos a gente vai fazendo. A gente não conseguiu fazer tudo, a gente errou em determinados momentos, mas a gente acertou muito e é nesse projeto que eu acredito. Eu vi o Lula subindo a rampa de muito perto e eu chorei. Eu chorei de emoção, eu chorei porque eu lembrei do dia que ele foi preso, daquela injustiça. Eu lembrei de quando a Dilma foi impeachmentada, eu lembrei de todos os companheiros que choraram junto comigo, dos companheiros que se foram durante uma pandemia e não puderam ver esse momento. E eu fico até arrepiada falando disso, porque foi uma emoção muito grande. E aquele momento e a escolha que eles fizeram de ter o povo brasileiro entregando a faixa para o presidente Lula foi muito marcante.
Eu acredito muito no Partido dos Trabalhadores e eu convido todos vocês a se filiarem no partido também.